Uma excelente tarde para você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, através das antenas parabólicas da Claro TV em todo o país. Você acompanha também no Paraguai e no Brasil pela Nel TV, pelo Facebook, pelo YouTube. Acompanha aqui a programação do Canal do Boi e acompanha a partir deste momento o Agricultura BR com sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. Sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de China e falando sobre carne suína, capacidade de abates e também o que aconteceu no segundo trimestre do ano e também o primeiro semestre como um todo. Começo falando sobre o segundo trimestre do ano de 2020 para a produção de carne suína na China. Houve novo recuo. Eles tiveram nova queda em relação tanto ao primeiro trimestre quanto ao mesmo período do ano passado. É o que eu mostro agora no Agricultura BR. Você tem aqui os números de relação de produção de carne. Aqui é o segundo trimestre, portanto, aqui nós temos a consideração de abril, maio e junho, com uma produção de 9.600.000 toneladas, queda de 4,7% em relação a igual período do último ano. Um outro dado importante é que, se nós considerarmos apenas o primeiro semestre na produção de carne, os 6 primeiros meses do ano na China tiveram um recuo de 19,1%. Esse recuo que eu acabei de citar, não estava na tela, mas 19,1% na produção de carne suína chinesa está diretamente ligada à queda ou recuo nos abates de suínos na China. Os abates recuam porque a quantidade de animal disponível é menor. Ela era reduzida em 2019 e cai ainda mais em 2020. A queda de abates, ela chega a 20% nos 6 primeiros meses do ano, é o que eu mostro agora nessa próxima tela. Foram 251 milhões e 30 mil cabeças abatidas, recuo de 20% de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas da China. Esse número é sempre muito interessante, uma vez que nós estamos trazendo números oficiais do governo chinês apontando nova queda em relação a abates e também produção de carne suína. Falamos de soja agora e o mercado físico brasileiro. O destaque que eu trago neste momento é em relação ao preço para o físico no Rio Grande do Sul e também no estado de Goiás. Começando agora pelo Rio Grande do Sul, nós temos aqui os valores no Porto do Rio Grande com elevação no acumulado de 30 dias. No dia 17 de junho, o valor de R$ 110 a saca de 60 quilos. No dia 19, R$ 115. No dia 26, recuava R$ 112,50 a saca de 60 quilos. Com uma queda do dólar. No dia 1º de julho, R$ 116 a saca, dia 13, R$ 117 e nesse dia 16, R$ 117,50 são os valores de referência para o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É o que a Agricultura BR traz para você. Fala agora do município de Rio Verde, no estado de Goiás, tradicional município produtor de grãos, um grande polo agropecuário do estado de Goiás. Acompanhe os valores do mercado físico da soja. Nós tínhamos no dia 17 de junho, R$ 96 a saca de 60 quilos. No dia 19, no mês passado, R$ 99 a saca. Dia 26, mantinha os R$ 99. No dia 1º de julho, rompia bem a marca psicológica aí dos R$ 100 por saca, chegava a R$ 104 a saca de 60 quilos. No dia 13, R$ 105. Dia 16 agora, R$ 106 a saca de 60 quilos. A tendência de alta para a soja em Rio Verde e essa inclinação para os valores da soja segue em todo o mercado físico nacional, por duas questões que estão diretamente ligadas. Primeira, em relação ao dólar, que torna o produto brasileiro de mais competitivo.
positivo. Tem toda a exportação que aconteceu no primeiro semestre do ano da oleaginosa, que ultrapassou a marca de 62 milhões de toneladas em 6 meses. E a projeção é de janeiro até julho superar a marca de 70 milhões e 400 mil toneladas em 7 meses de atividade. Com isso, o produto soja ficou bastante caro dentro do país e faz com que os valores eles subam e subam bastante. E a Embrapa Soja, localizada lá em Londrina, no estado do Paraná, tem trabalhado bastante em relação a identificar invasoras, plantas daninhas que prejudicam tanto as lavouras de soja quanto de milho. E nós vamos ver mais uma pesquisa dessa agora na reportagem de Mauro Andrade. O sistema de produção agrícola mundial enfrenta problemas para o controle de plantas invasoras. O que vem ocorrendo é que boa parte das chamadas plantas daninhas adquiriram resistência aos princípios ativos mais utilizados como herbicidas, como o glifosato, por exemplo. E isto traz uma série de problemas para o manejo das lavouras. Fernando Adegas, pesquisador da Embrapa Soja, nos explica mais sobre o tema. Um dos principais problemas da agricultura mundial nos dias de hoje é a resistência de plantas daninhas a herbicidas. É um problema nos principais países produtores e também no Brasil. No Brasil nós já temos 52 espécies relatadas como resistentes a herbicidas e hoje o principal problema são as plantas resistentes ao glifosato, que no caso do Brasil já são 10, né? Nós temos capim-pé de galinha, nós temos capim amargoso, nós temos abuva com 3 espécies, nós temos mais recentemente o leiteiro, 2 espécies de caruru, enfim. Isso é que tem dado problema para os nossos agricultores. A resistência acontece por a gente utilizar o mesmo herbicida ou herbicida do mesmo mecanismo de ação, da maneira como eles agem, continuadamente na mesma área durante um longo período de tempo. Então a gente faz o quê? Seleciona plantas que já existem na natureza específicas com resistência a esses herbicidas. Então é uma pressão de seleção. Então esse uso continuado do mesmo herbicida, o herbicida do mesmo grupo, o mecanismo de ação, é que provoca o aparecimento dessas populações resistentes, que por consequência trazem 2 grandes problemas para os agricultores. O primeiro é a maior dificuldade de controle dessas populações e o segundo, o aumento do custo de controle, que pode chegar até em 400% a mais. O produtor que adota boas práticas agrícolas, como rotação de cultura e rotação de herbicidas, e principalmente um bom manejo de solos, evita problemas com resistência de plantas invasoras. E para evitar esse problema, o básico é a gente ter os bons conceitos do manejo integrado, controle preventivo, limpeza de colhedora, limpeza de semeadora, né? Limpeza de carreador de beira de estrada, a gente utilizar palhada, cobertura verde, principalmente fazer a rotação de culturas com rotação de herbicidas. Não utilizar herbicidas do mesmo mecanismo de ação é o básico. Rotação, diversidade, é isso que a gente vai evitar. Aumentar essas populações resistentes e aparecer novas espécies. E olha, nós temos dito já há bastante tempo que a China tem atacado o milho norte-americano, tem comprado muito milho e deixado meio que a soja de lado. Eventualmente aparece uma comprinha ou outra de soja feita pelos chineses junto aos norte-americanos. Sobre este assunto, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves o que está acontecendo nessa relação conturbada entre China e Estados Unidos e por que a China tem comprado tanto milho. Esse caso da soja e do milho é interessante analisar da seguinte maneira. Os Estados Unidos tinham estoques consideráveis dos 2 produtos, né, e o milho, pelo fato do consumo de etanol ter diminuído em virtude da política de isolamento, agora ainda bem que está voltando, ele gerou mais problema de milho que não foi para o destino combustível e que, portanto, pôde ir para o mercado. Esse é um dos motivos de
mais milho no caso da China e mais soja aqui no caso do Brasil, o que vem sendo também surpreendente, né? As vendas de soja aí para o mercado chinês, eu acho que superando as expectativas mais otimistas e eventualmente criando problemas aqui no mercado interno, né? Já se fala em soja 110, 115 reais, e isso nós temos que ficar contente pelo produtor de soja, mas nos preocupa justamente a soja como elemento de ração para produção animal, por conta do aperto de margens, né? O grão a esse preço fica muito caro como componente de ração. Então, vamos produzir mais. Está aí o professor Marcos Fava Neves falando a respeito da soja brasileira, americana, China em relação a milho e soja. E esse fator é muito importante, as exportações sobem muito e isso traz um resultado de ter menos soja disponível no Brasil. Há muita briga por soja em relação ao processamento interno e ano que vem não melhora nada. O Brasil pode produzir até 130 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, mas aumentam as exportações de soja e já não vai ter soja nenhuma no estoque de passagem. É importante falar isso, não vai ter praticamente nenhuma soja. Por falar em soja, Estados Unidos, nós tivemos na manhã de hoje a confirmação de 126 mil toneladas de soja norte-americana vendidas para destinos não declarados. Normalmente, quando eu falo destino não declarado, eu penso em China. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja sendo negociado na Bolsa de Chicago, que você acompanha no Agricultura BR. Pode colocar na tela, posição de agosto vai subindo, soja vai encerrar a semana com alta. Estava tudo indicando nos 2 primeiros dias da semana que encerraria em queda, mas a coisa inverteu. Posição de agosto, 8 dólares 96 centes mais 6 o bushel. Nós temos aqui a posição de setembro, 8 dólares 91 centes mais 6. Novembro, 8 dólares 94 centes mais 2. Janeiro a quase 9 dólares, 8 dólares 99 centes o bushel, são os negócios que eu vou destacando agora com soja na Bolsa de Chicago. Se encerrasse agora, soja encerraria com uma alta relevante no acumulado da semana nas posições de mais curto prazo. Essa alta seria de 0,8% se parasse agora. Vamos dar uma olhada agora no dólar comercial, é o que você acompanha no Agricultura BR. Dólar com alta de 0,26% agora a R$ 5,34 mais um. Nós temos aí estabilidade e elevação para preço de soja. Dólar cai um pouquinho um dia, sobe um pouquinho no outro, vai mantendo algum nível o dólar comercial agora no Brasil. E sobre dólar, sobre o mercado financeiro, o que esperar desse mercado, porque impacta diretamente nos negócios com café, com soja, com milho, com as carnes. Eu converso com Walter Pulga Júnior, que nos traz as informações ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o mercado de câmbio oscila com pouca variação hoje, entre R$ 5,35, vamos ao painel, entre 5,35, na mínima 5,31, ou seja, o dólar oscila pouco. Neste momento, o dólar tem alta, já se aproxima de 5,34, R$ 5,34, tem alta de 0,26%. Agora, o que ocorre é que os investidores do mercado de câmbio, analisam aí o que vai ocorrer com a aguardada entrega para o Congresso na próxima terça-feira agora, da primeira parte da proposta que foi elaborada pelo governo, vamos traduzir, por Paulo Guedes, ministro da Economia, para a reforma tributária, como ele anunciou, aliás, na semana passada. Bom, já se espera aí um imposto sobre operações financeiras digitais de 0,20%. É especulação no mercado. Por isso, nós temos aí o mercado como um todo, e quando eu falo mercado, sempre é bom lembrar, os operadores de mercado de câmbio olham, lógico, para a perspectiva de reforma tributária. Bom, de olho nisso, também há uma mudança no mercado de bolsa. Nossa bolsa agora sobe 1,78%, passa de 102.340 pontos, chegou a operar perto de 102.470 pontos, ou seja, vem em alta. A bolsa recupera, vem em alta, principalmente porque um relatório do Itaú BBA,
estimou que até 2021 nós teremos aí 118 mil pontos para uma bolsa, uma vez que se espera aí uma revisão positiva das expectativas para algumas empresas, não só na retomada, na reabertura da economia, mas algumas empresas que devem apresentar este ano bons resultados de balanço em função de crescimento das suas atividades durante a pandemia. Então, algumas empresas estariam beneficiadas e isso vai repercutir mais adiante. Por isso, Itaú espera aí 118 mil pontos. A nossa bolsa já passa de 102.340 pontos, como eu disse, e a perspectiva é de alta. Agora, o Banco Central está monitorando a mudança na carteira dos investidores. Informação importante, viu? Porque essa queda na taxa básica de juros, que caiu aí de 14% em outubro de 2016 para 2,25% ao ano agora, já está provocando uma movimentação, um rearranjo nas aplicações dos investidores. O Banco Central monitora esse rearranjo, né? Os investidores saem do chamado investimento de renda fixa e correm para o mercado de bolsa. Por isso a nossa bolsa tem tido recuperação. Isso, lógico, retira dinheiro de títulos do Tesouro. E a nossa dívida deve crescer, como alerta o chefe da União de Bancos Suíços do Brasil, o Tony Volpon. Ele diz que os juros pagos para títulos do governo são muito baixos. Portanto, teremos aí um aumento do endividamento público e ele pergunta quem vai financiar essa dívida se muita gente está fugindo da chamada renda fixa para o mercado de bolsa? Preocupação, o Banco Central monitora. Os diretores dizem que não há ainda grandes problemas, mas isso pode trazer um desequilíbrio financeiro. E para encerrar esta sexta-feira minha participação na Agricultura BR, Fabiano, haverá provavelmente uma prorrogação do G20, do grupo dos 20 maiores países do mundo, para congelar a dívida de países pobres. Isso deve ocorrer, segundo a Carmen Reinhart, ela é ex-executiva do Bear Stearns, e agora ela dirige o Banco Mundial, né? A nova economista-chefe do Banco Mundial. A Carmen Reinhart acredita que, logo mais, o grupo dos 20 maiores países do mundo devem congelar a dívida de países mais pobres diante dessa crise, né? Que ocorre mundialmente causada pela pandemia do Covid-19. Bom, são as notícias até esta sexta-feira. Na semana que vem continuaremos, vamos acompanhar a evolução do mercado, mas de olho na informação, porque a oscilação vai continuar e vai continuar muito forte, mesmo com os países e os bancos centrais atuando para reduzir, vamos dizer assim, os problemas causados pela pandemia no mercado financeiro internacional. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior, está aí trazendo as informações do mercado financeiro, principalmente moeda norte-americana, porque, como eu disse, ela traz esse impacto direto sobre os produtos de exportação do Brasil, que, aliás, são muito sensíveis a ele. No caso de soja, que é o que nós falamos mais nesse primeiro bloco do Agricultura BR, o mercado brasileiro está totalmente desatrelado da Bolsa de Chicago, e isso faz com que o dólar e o prêmio pago no porto seja cada vez mais relevante. Nesse momento, nós temos a soja nos portos brasileiros, na referência, vindo com valores na regularidade. Hoje, estamos trazendo com entrega ainda em julho, né? Essa semana toda só tinha entrega para agosto, abriu entrega em julho para a soja, e a saca de 60 quilos vem sendo negociada a R$ 116 por saca nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. É o que eu vou destacando aqui no Agricultura BR, estabilidade de preços nos portos do Brasil. Para entrega no mês de agosto, a soja está a 117, eu tinha checado agora há pouco, R$ 117 para os valores de negociação em porto, enquanto que o mercado físico, como eu mostrava no começo do programa, vem em elevação em todas as praças do país, com muita disputa, muita briga entre as processadoras de soja com as tradings que operam no país. E a seguir no Agricultura BR nós vamos falar a respeito de mercado de milho e vamos falar também de crédito daqui a pouco no programa. É o que você acompanha em instantes depois do intervalo comercial. Falamos agora no Agricultura BR a respeito de
crédito cooperativo, como é que ele atinge o produtor rural, aqueles que são cooperados e como que esse trabalho tem acontecido no Brasil e no Mato Grosso do Sul em específico, que nós vamos tratar a partir de agora. Para falar a respeito do assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o Flávio Araújo, nosso entrevistado no dia de hoje. Ele é gerente de desenvolvimento e negócios e responde as perguntas aqui sobre crédito cooperativo. Flávio, um prazer recebê-lo no Agricultura BR, no canal do Boi. E me fala uma coisa, quando a gente fala de crédito cooperativo, né, nós pensamos na cooperativa, como que ela atua, como é que nós temos várias cooperativas de crédito, né, que muita gente pode pensar que atua como banco, mas não é bem isso, né, tem uma atuação diferenciada. Como é que ela funciona? Antes de começar, principalmente o produtor rural que não está cooperado, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem uma tradição maior. Mas nos demais estados onde o produtor não tem essa tradição toda, como é que funciona? Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, boa tarde. Primeiro, uma satisfação para nós poder estar aqui com vocês esclarecendo esse assunto. O cooperativismo de crédito no país ele tem 117 anos, né? Então tem uma trajetória bem longa aí. E o cooperativismo de crédito ele vem como uma alternativa ao sistema financeiro convencional, né? Aos bancos tradicionais. As cooperativas de 10 anos para cá têm tido um crescimento muito grande, né? Porque no país a gente tem hoje 4 instituições financeiras bancárias que concentram 85% do sistema financeiro nacional. E as cooperativas vêm como uma opção, uma alternativa para essa concentração, né? Que tudo aquilo que concentra não é tão bom, né? É bom quando você tem concorrência, quando você tem várias opções, que o mercado acaba favorecendo o mercado. Então a gente vem num crescimento muito grande. E que é a diferença, né, de uma cooperativa de crédito para um banco tradicional? A diferença é que de uma cooperativa, você é um associado. Então você participa das decisões, você participa da gestão, você conhece como é que está sendo conduzido aquele empreendimento e você tem uma participação financeira no resultado que aquela cooperativa gera, né? Então, digamos aí, hoje, né, os grandes bancos, ano passado, 2019, geraram aproximadamente um lucro de 30 bilhões. É muito dinheiro, o lucro do banco, 30 bilhões. E as cooperativas, e aí eu posso citar o exemplo do Sicredi, que atua hoje em 22 estados do nosso país, nós geramos um resultado financeiro, que assim a gente chama, de 3 bilhões. Só que esses 3 bilhões, ele volta para quem tem conta nas cooperativas. E aí tem uma grande diferença. Se você movimenta teu dinheiro, aplicando dinheiro ou tomando um recurso para aplicar na sua atividade econômica, você recebe no ano seguinte uma participação financeira em decorrência dessa movimentação que você fez. E aí essa é a grande diferença, né? Diferente do banco, o banco tem todo um papel fundamental, eles não estão errados, a política do banco é essa, mas o lucro do banco vai para quem é o acionista do banco. E na cooperativa o dono e o usuário e o fornecedor é a mesma pessoa. Então essa é a grande diferença. Dito isso, tomada de crédito via esses recursos, via cooperativa financeira, via esse tipo de cooperativa, como é que eles têm andado no Brasil e também no seu estado de atuação? Muito bacana. Por incrível que pareça, Fabiano, as cooperativas de crédito, elas crescem geralmente muito mais quando tem um momento que a gente está vivendo aí, um momento de crise, né? E a gente nunca viveu no nosso país e no mundo uma crise que afetasse toda a população mundial vinda da saúde. Nós nunca vivemos isso. E as cooperativas têm tido um papel fundamental, por quê? Porque ela conhece muito mais a fundo o seu cooperado, o seu associado. Ela sabe quem que é o Fabiano. Ela sabe o que o Fabiano tem de história. Né? Para nós, o Fabiano não é apenas um número de conta, um CPF. Então, isso tem um peso muito grande, né, na concessão e na análise de crédito. No nosso país hoje, o governo lançou recentemente, né, o Plano Safra, né, 2020 e 2021. E nós tivemos aí aproximadamente mais de 230 bilhões que vai ser injetado na economia. E o Sicredi, para vocês terem uma dimensão, nós somos hoje a segunda maior instituição do país na concessão de crédito rural. Né, a gente só está ali o Banco do Brasil
e o Sicredi. Então a gente tem uma distribuição do crédito rural muito forte. E certamente a gente vem tendo, né, a gente lançou o Plano Safra por esses dias agora, a gente vem tendo uma demanda muito grande, especialmente no agro, né? Como a gente comentou no início, né? O agro é a alavanca da economia brasileira hoje, né? Se não fosse o agro, talvez nós estaríamos muito piores em relação ao crescimento do PIB aí no fechamento de 2020. Muito bem. Flávio, e aí você falou até com bastante animado a respeito dessa questão de tomada de crédito. Qual que é o perfil do tomador em relação, quando a gente fala de tomada de crédito, principalmente para investir nas propriedades, no desenvolvimento das mais variadas culturas, nós observamos que o agricultor toma mais crédito que o pecuarista. No caso do banco cooperativo, nesse tipo de crédito cooperativo, há alguma alteração? Segue nessa linha? Quem mais toma é o próprio produtor ou através de uma outra cooperativa que está associada ao banco cooperativo? Como é que funciona esse processo? Muito bacana a tua pergunta, Fabiano. Assim, nós temos no país todo uma diversidade muito grande de produtor, né? Tem o pequeno, o médio, o grande produtor. E em relação ao perfil que esse produtor vem nos buscando para tomar uma linha de crédito, a gente trabalha, né, o sistema financeiro e nós que estamos inseridos nele. A gente trabalha com custeio, né, e trabalhamos também com investimento, né. Pela perspectiva que a gente está vendo de crescimento do agronegócio, né, os produtores estão muito aderentes e buscando ainda mais linhas para investimento, né. Esse ano, com o lançamento do Plano Safra, né, que reduziu de uma forma muito favorável ao produtor a taxa de juros, então tem tido uma procura bastante grande em relação a essas linhas subsidiadas, né? O governo vem aumentando também a subvenção, que é a garantia dos seguros do agro, né? Buscando dar mais segurança tanto para o produtor quanto para as instituições financeiras. Então a gente tem tido realmente uma busca grande, né, nessas linhas de crédito do agronegócio. Você falou agora há pouco a respeito do Sicredi em relação à disposição de recursos em relação ao produtor rural, citou o Banco do Brasil, que é o líder nessa questão. E em relação aos recursos de Plano Safra, as linhas que são oferecidas, as mais diversas linhas que são oferecidas pelo Plano Agrícola Pecuário, o Sicredi, no caso, também oferece essas linhas. Como é que é o trabalho? É feito de uma maneira diferente? O que ocorre em relação à tomada via esse tipo de processo? O que você comentou na outra pergunta, Fabiana, em relação às cooperativas, né, de produtores, cooperativas de produção, enfim. A gente tem uma proximidade muito grande com elas. E isso acaba, de certa forma, facilitando o acesso do produtor às linhas de crédito, né? Então, a gente tem conversado muito com as cooperativas, com os sindicatos rurais, com as entidades que representam o setor do agronegócio. Então, a gente tem tido essa conversa para entender realmente o que o produtor mais precisa e aí sim a gente adequar a linha que para ele faz mais sentido. E é o que tem ocorrido em relação à disposição dos recursos, seja da própria cooperativa, que também tem recursos à disposição, e também em relação quando vem do Plano Agrícola. Exatamente. As linhas que o governo lançou de custeio de investimento, o Sicredi tem todas. Então, o acesso que o produtor tem no Banco do Brasil ou nas demais instituições, ele vai encontrar no Sicredi. Além das linhas que são subsidiadas pelo governo, nós temos também dentro dessas linhas as próprias linhas do Banco BNDES, né, que tem as linhas do agronegócio. E aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente vem começando a trabalhar com o FCO, né, que hoje o Sicredi é um dos agentes repassadores do FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. E, inclusive, a gente vem tendo uma oferta maior de recurso para essa linha de crédito, né? Que realmente, para a região Centro-Oeste, faz uma grande diferença. Tá certo. Flávio, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Satisfação é nossa poder estar aqui com vocês.
Muito bem, conversei com o Flávio Araújo, do Banco Sicredi, falou um pouco a respeito de crédito cooperativo através de banco cooperativo, né? Podemos colocar assim, instituição financeira cooperativa. Você pode rever essa entrevista acessando o portal sba1.com ou o canal do Boi no YouTube, logo após o final dessa edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial agora, porque daqui a pouco eu falo sobre milho na Argentina. O cultivo do milho lá na Argentina segue, já chega a mais de 90%, e você vai ver como é que vem também o mercado brasileiro em relação aos valores pagos. Nós temos duas situações, ou é estabilidade ou é preço do milho em alta, e eu volto já. Cultivar de sorgo ponta negra, aquela cultivar que não traz acamamento e tem uma boa formação para fazer alimentação de animais. Praticamente revolucionou ali as áreas de produção no estado do Mato Grosso, e é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. PRS Ponta Negra é uma variedade de sorgo desenvolvida pela Embrapa, de ciclo médio, destinada à produção de forragem e silagem. Atinge o ponto de corte entre 80 e 90 dias, dependendo da região e época de plantio, e apresenta uma boa digestibilidade e alta estabilidade de produção. Quem vai nos falar melhor sobre os benefícios do sorgo Ponta Negra é o nosso convidado de hoje, que é especialista em sorgo, Dr. Flávio Tardim, pesquisador da Embrapa Agrosilvo e Pastoril. Olá, Flávio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Obrigado, Pacheco. É sempre um prazer estar conversando com você, né, e trazendo aí informações das nossas pesquisas. Flávio, quais são as principais características desta cultura que vem chamando a atenção dos produtores rurais de Mato Grosso? É engraçado porque ele foi lançado, né, foi pedido o registro junto ao Ministério da Agricultura por seus atributos para forragem, produção de silagem para o gado, né? Só que depois, quando ele começou a ser cultivado em diferentes regiões do Brasil, inicialmente foi no Nordeste, ele é um cultivar com muita resistência, muita tolerância à seca, requisitando, né, menos água para produzir, possibilitando plantio em regiões que outras culturas, outros cereais não seriam possível o plantio, né? Mas hoje a gente vê que o sorgo Ponta Negra não só para silagem, mas ele está vindo com múltiplos usos. Está até difícil de apresentar ele, depende para que cliente, né? Para quem interessado a gente vai conversar. O pecuarista usa ele para silagem, né? O grão dele também para composição de ração, né? Para ruminantes. Então, Flávio, no dia 5 de dezembro de 2019, veiculamos uma matéria aqui no canal do Boi que revolucionou a região de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, quando mostramos a experiência do produtor rural Hamilton Baggio, que vinha tendo perdas de produtividade na soja por ataques de nematóides. E após plantar o sorgo Ponta Negra para a formação da palhada, descobriu que houve uma queda significativa na população da praga. E logo após, ele te procurou lá na Embrapa. O que ficou comprovado dessa experiência dele, Flávio? Estou aqui sorrindo por dentro, né, porque depois dessa matéria, Pacheco, a minha vida, né, mudou. Produtores me ligando pessoalmente, contactando seja por e-mail, por telefone, mas com muita alegria recebendo as demandas, orientando, né, no plantio. Mas então, depois dessa matéria, o produtor que identificou, né, a nível de campo essa resistência nematóide, né, nosso amigo hoje, Hamilton Baggio, né, a gente faz amizade também pelo trabalho, veio a Embrapa em Sinop, a Embrapa Agrosilvo e Pastoril, né, soube do Flávio Tardim, né, pesquisador de sorgo, e narrou o acontecimento que ele tinha notado. Há muitos anos ele tentando lutar contra o nematóide, produtividade baixa da soja, um solo muito arenoso, e que depois que ele plantou Ponta Negra mudou muito. Se eu não me engano, agora já é a terceira safra dele, né? É um produtor, se você depois conseguir contactá-lo, bater um papo com ele, mas ele me particularizou que ele não planta mais braquiária para palha, ele só planta o Ponta Negra. Ok, é claro que vamos convidá-lo novamente para dar o seu testemunhal aqui no canal do Boi, para falar o que mudou de lá para cá e quais são as suas novas experiências. Mas o que chamou a atenção do produtor foi a produção de biomassa.
quanto que o Ponta Negra é capaz de produzir de matéria seca? Sim, isso vai ser muito diverso, né, em época do ano de plantio. Esse sorgo Ponta Negra, o sorgo, ele é sensível ao fotoperíodo. Não é todo sorgo silageiro que você pode recomendar plantio, seja no verão, os plantios novembro, dezembro, ou na safrinha. Alguns materiais não crescem plantados na safrinha. O Ponta Negra, ele tem uma insensibilidade, permitindo tanto o uso na safra como na safrinha, né? Então vai mudar um pouquinho as produtividades. Mas no caso do Hamilton, né, nossos experimentos aqui em Sinop, a gente atinge 50 toneladas de matéria verde por hectare, levando essa massa para a estufa, né, a matéria seca, em torno de 15 toneladas por hectare. Nós estamos com uma pesquisa, uma parceria com o professor Rodrigo Zandonadi, ele é engenheiro agrícola, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, tem um projeto de pesquisa financiado pela nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Mato Grosso, e tem trabalhos de pesquisa em Tabaporã, né, na Fazenda Gobi. Lá eles plantaram 30 hectares desse sorgo, agora na última safrinha, um plantio em 12 de março, Pacheco. Tivemos em loco coletando amostras em aproximadamente 10 hectares, e os resultados deram 60 toneladas de matéria verde, né, em torno de 17 toneladas de matéria seca. O sorgo lá já estava naquele ponto para ensilagem, o grão pastoso para farináceo, né, com mais ou menos 75, 73% de umidade na planta. Então, assim, uma excelente produtividade, mas um alerta, essa área, né, é monitorada por agricultura de precisão, é feita adubação, né, a taxa variada, já é uma área bem fértil, já manejada há muito tempo, né, e o produtor usou a adubação na base, adubação em cobertura, mas atingiu o patamar de 60 toneladas de massa verde, em torno de 17 toneladas, numa safrinha tardia. Mas convenhamos que esse ano é um ano muito bom, né? Nossa chuva foi mais extensa, fica o alerta, né? O risco de plantar muito tardiamente, né? Quais foram as raças de nematóides identificadas na lavoura do Hamilton Baggio? A melhor resposta dele, ele foi considerado resistente para o Pratilencos brachiurus, que é o principal nematóide aí dos nossos produtores, né, de soja. Para os nematóides dos gêneros Melodógene, Incógnita e Javanica, ele já foi moderadamente resistente, mas ele não deu o fator de reprodução 0. No caso do Pratilencos, ele deu, nas 6 repetições trabalhadas, o micro-organismo não desenvolveu, né? A população inicial foi extinta depois de 60 dias na segunda leitura do processo. Mas então ele seria principalmente para Pratilencos brachiurus. Ok, Flávio, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Conte sempre conosco, Pacheco. Muito obrigado, né? É um prazer estar aí falando com você e levando informação útil, né, de qualidade para nossos produtores, para nossa sociedade. Obrigado. Acabei de conversar com o Dr. Flávio Tardim, pesquisador da Embrapa AgroSilvo Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E por aqui eu falo da colheita de milho na Argentina. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a colheita atingiu 90,4% até a última semana. É o que trouxe o boletim semanal apresentado na tarde desta quinta-feira em Buenos Aires. Vamos dar uma olhada nos números então da Argentina para a produção de milho. A expectativa é de uma produção de 50 milhões de toneladas. Foram colhidas 45 milhões e 700 mil toneladas de milho na Argentina, ou 90,4% do total, de acordo com o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Vem bem a safra de milho argentina. E já que falamos de milho no cenário internacional, vamos dar uma olhada como é que vem o milho negociado em Chicago. Põe na tela para mim. Nós temos aqui milho negociado em Chicago. Cadê o milho de Chicago? O pessoal não consigo colocar ainda o milho em Chicago. Nós, daqui a pouco, vamos trazer. O pessoal está com mais dificuldade técnica, mas nós temos agora sim, já vi no retorno ali, já estou vendo o milho aparecer na tela. Vem com ligeira alta. Essa alta agora para o milho em Chicago é de 0,5%. Boa alta para o milho em Chicago. Setembro vem a $3,32 o bushel. Temos aqui também a posição de dezembro a $3,38 mais 6, março $3,49 mais 2 e maio $3,55 mais 6 por bushel. São os negócios com milho na Bolsa de Chicago.
E nesta semana, a Stonex, ela fez um grande evento online com jornalistas e também com quem trabalha nos mercados que são trabalhados pela Stonex, como soja, como milho, café, e fez ali uma série de debates, entre eles a respeito do café, apresentando aí perspectivas para o segundo semestre de 2020. Você vai acompanhar agora o que pensa a Stonex através do seu consultor Fernando Maximiliano em uma entrevista concedida a Walter Puga Jr. Fernando Maximiliano, muito obrigado por participar da nossa programação. Vamos falar de um mercado que você acompanha e principalmente por conta desse estudo recente que foi divulgado pela Stonex, analisando aí os últimos 3 meses no mercado do café e a perspectiva para para esse trimestre que nós estamos vivendo agora, né? Bom, estresse climático, tanto no Brasil como no Vietnã, pode provocar uma alta no mercado do café? Café que perdeu preço recentemente, eu falo de café arábica? Bom dia, Walter, é um prazer enorme estar aqui no canal do Boi. Então, para a gente fazer uma recapitulação, né, do que aconteceu nesse segundo trimestre do ano, a gente observou aí quedas expressivas nos preços de café em Nova York, e resultaram em queda nos preços do café físico. E a gente observou já no caso do café robusta que os preços eles permaneceram no mesmo patamar, apesar da volatilidade em Londres. Porém, os preços no mercado físico brasileiro terminaram com ganhos aí de mais de 7% devido à alta do dólar. Mas como você comentou, a partir deste momento, o mercado de café ele já está de olho nos estágios iniciais da próxima safra no Brasil. Então, qualquer alteração climática aqui no Brasil e no Vietnã, já que o país segue no período de crescimento dos grãos, né, poderá afetar o mercado de café, com certeza. Bom, você ressaltava ontem também que a reabertura das economias mundiais, a recuperação também do real, pode causar aí uma alta para os preços do café. Isso fica evidente? É uma possibilidade? Então, antes de tentar traçar um cenário que a gente possa observar no terceiro trimestre do ano, eu acho importante a gente comentar que o mercado de café hoje, ele segue pressionado, principalmente o de café, o café arábica, ele segue pressionado com um balanço de oferta muito positivo. Os dados de produção das estimativas brasileiras, os dados do USDA indicam aí que neste ano safra a gente está aí com excedente de quase 10 milhões de sacas. Então, existe ainda uma preocupação com a questão da demanda. Então, neste ambiente de mercado, os preços ficam pressionados devido a uma grande oferta na produção e uma demanda limitada. A gente sabe que a pandemia do novo coronavírus afetou, sim, o consumo de café fora de casa, né? A gente sabe que afetou. A dificuldade, né, o grande desafio é tentar saber o tamanho desse impacto. Então, a partir deste momento, o mercado de café ele pode reagir sim a uma recuperação das economias. O otimismo com uma recuperação mais rápida, uma abertura das economias mais rápida, pode aí suportar ganhos do preço de café. Contudo, caso os problemas ligados à demanda com relação à pandemia do novo coronavírus se estendam, a gente poderia ver aí uma extensão desse período com preços pressionados. Vale lembrar também, Walter, que os preços de café robusta, eles, durante o segundo trimestre, eles não apresentaram uma grande variação, na realidade foi de apenas $1 por tonelada, mas os preços praticados lá, eles estão, principalmente no segundo trimestre, eles estavam na média com um volume 30%, um valor 30% abaixo da média dos últimos 5 anos. Então, de fato, os preços lá, eles estão muito abaixo da sua média histórica, e isso também é devido a esse ambiente de oferta folgada para o café. Fernando, há pesquisadores que argumentam que em épocas de pandemia o consumo de café aumenta, principalmente porque as pessoas ficam dentro de casa. E de outro lado, há informações de que o consumo de café teria caído. Há uma
opiniões bem diferentes aí. O que você, na Stonex, conseguiu perceber nesses meses? Então, realmente, Walter, eu tenho que concordar que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque existem muitas variáveis, são números difíceis de você conseguir quantificar, mas o que a gente tem observado é que, obviamente, houve um incremento nas vendas de café nos supermercados. Claro, muita gente deixou de consumir o café na rua e passou a consumir o café em casa, mas o aumento desse consumo do café em casa não estaria aí sendo capaz de compensar a queda do consumo fora de casa. Então a gente vê aí que houve uma queda sim, e a recuperação desse consumo ele vai depender aí da recuperação das economias, da abertura das economias. Então a gente sabe que grandes redes de cafeterias no mundo estão fechadas em vários países ainda devido à pandemia, né? Então a expectativa da abertura desses países, da chegada, né, de uma vacina que possa favorecer aí a abertura econômica dos países, tende aí a favorecer a questão do consumo do café. Bom, nós tivemos aí perspectivas melhores para o café, né? Você lembrou até no seu relatório na Stonex que chegamos a negociar café arábica a 119,60 centos de dólar por libra-peso no final de março, para cair agora abaixo de $1 por libra-peso, preços bem mais baixos que nós vimos no ano passado. A perspectiva ainda continua incerta por esse trimestre que começamos agora? Então, a gente está começando o terceiro trimestre do ano, mas a gente está começando o ano safra 2020-21. Ele começou aí no início de julho, né? E a gente vai seguir com esse ano safra até o meio do ano que vem. Então, é neste ano safra que existe a expectativa de uma ampla oferta, tendo em vista da grande produção no Brasil. Então, como eu havia comentado, a gente vê aí uma potencial, né? O USDA, inclusive, espera um excedente de 10 milhões do balanço de oferta global de café. Então, esse é o principal motivo da pressão. Mas, a partir desse momento, uma coisa importante até comentar e explicar isso para o telespectador, é que o mercado ele já interpretou esses dados, ele já, como a gente diz, ele já digeriu toda essa questão da oferta grande, toda a questão dos problemas ligados à demanda. Claro que, como eu disse, o tamanho desse problema da demanda ainda é incerto, porque o problema da pandemia não acabou, mas o mercado ele já digeriu, e agora ele volta as suas atenções, né, para o novo estágio. Aí a gente tem que ter em vista que nós estamos começando um ano safra, os estágios iniciais do outro ano safra, que vai ser a florada brasileira, que depois a gente vem o desenvolvimento dos frutos, crescimento dos frutos, e aí a gente tem vários fatores climáticos que podem ser muito importantes, que vão afetar o próximo balanço, e o mercado está de olho nisso, Walter. Bom, você acaba de ouvir Fernando Maximiliano, ele é analista no mercado de café da Stonex. Para quem não sabe, a mudança de nome na empresa é a FC Stone, muito conhecida em todo o mundo. Agradeço a entrevista do Fernando Maximiliano. Vamos encerrando por aqui. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. E nós perguntamos para um economista, o Norman Kalmans, como que a recuperação no comércio pode fortalecer a economia brasileira, algo que está sendo pedido pelas populações, pela sociedade brasileira. Como é que esse comércio, reaquecendo, ele ajuda a melhorar a economia nacional? O setor terciário, composto pelas áreas de comércio e serviços, é o que primeiro sente os efeitos do desempenho da economia. Tanto quando nós temos um desenvolvimento, um crescimento da atividade econômica, quanto no caso contrário, que foi o que aconteceu quando, em abril, nós sentimos o impacto desse segmento da pandemia, ou não propriamente da pandemia, mas do fechamento, da quarentena, que obrigou as pessoas a ficarem em suas casas. Bom, neste momento, o que nós temos visto é que
depois do grande impacto que nós tivemos negativo em abril, esse desempenho nesse segmento tem sido bastante crescente. O que nós temos visto é que fechamos, por exemplo, o mês de junho, aqui em Campo Grande, com uma atividade praticamente 11% abaixo do ano passado. Considerando que em abril nós chegamos a 46% de redução, isso é bastante importante, bastante motivador. Nós temos visto isso acontecer e, junto com isso, temos também visto um aumento de vagas de emprego, o que é ainda mais importante. O que acontece, portanto, é que estes novos empregados, esses consumidores passam a demandar mais do comércio, isso gera mais riqueza para toda a economia. E, evidentemente, aumento das demandas, da demanda para as indústrias, dos pedidos para a indústria. O problema único que nós podemos ter em relação a isso é que, se os estados não tiverem todos mais ou menos funcionando, se alguns governadores, por interesses políticos ou por falta de conhecimento em relação ao desenvolvimento todo, eles não começarem a liberar mais as suas economias regionais, nós vamos ter uma pressão de demanda. O que é isso? As pessoas querem comprar, se elas estão empregadas, elas querem gastar e precisam disso, o comércio vai buscar na indústria, a indústria não está funcionando porque o governador não quer, e aí nós vamos ter uma pressão inflacionária por demanda. Claro, esse é um problema que nós vamos ter, possivelmente a gente venha a ter lá na frente, não é motivo para pânico neste momento, mas é importante que nós tenhamos isso em mente para que os nossos governantes também tenham muita responsabilidade nas suas decisões. Momentos finais dessa edição, vou mostrar agora como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui posições ganhando cerca de 0,5%, no mais curto prazo ganha 0,5%, as outras vão ganhando também, soja tendendo a fechar a semana com uma alta de 0,8% no acumulado. Posição de agosto vem a $8,97 mais 4, setembro $8,91 mais 6, novembro 8,94, posição de janeiro a $8,99 mais 6 por bushel. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar comercial. Nós temos aqui a moeda norte-americana a R$ 5,35 mais 8, alta de 0,58%. São as informações finais desta edição do Agricultura BR. Eu vou me despedir de você, vou desejar um bom final de semana. Hoje não vai ter a terceira edição, nós temos uma grande atração de Olho na Fazenda hoje um pouquinho maior. Então as próximas informações jornalísticas você vai ter no Mais Pecuária com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Então eu me despeço de você, desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até segunda-feira.